Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês, boa noite também, Lídia, boa noite, Adriana Dantas, boa noite, Valdete, boa noite também, Marilza, Eveline, Roberta e Gabi, boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos. Boa noite também para a Anitta e para o Clarindo. Boa noite também para a Michele e para o Gabriel. Boa noite, Mônica Estabolito. Olá, senhor Antônio Pazotto, Isabel, e aí a todos da família. Salete, Márcio e Gustavo, boa noite. Forte abraço para todos vocês. Leopoldina, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Andréia Dantas, boa noite. Luísa Nalim, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Elaine e Amanda Lavez. Olá, Lilian. Roldão, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Selma. Joana Carneiro, boa noite para você, os nossos companheiros aí de Guaxupé. Andréia Vieira, seja bem-vinda, muito boa noite. Olá, Carmen, boa noite também para você, seja bem-vinda. Joana Bandeira, boa noite. Oneida Alves, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, seu Luiz Alberto, seja muito bem-vindo também. Chegando aqui o nosso momento, né, de elevarmos o nosso pensamento. Boa noite, Marcileia, Guilherme e Luciano. Boa noite também, Aninha e Adriano Borges, sejam bem-vindos. Olá, Leni Soares, boa noite. Sr. Antônio Nofre, boa noite, seja bem-vindo. Bom, estamos aqui na nossa hora, na hora de nós iniciarmos as nossas reflexões da noite e, é claro, como sempre, pedindo ao nosso mestre amado e querido Jesus a permissão para nós iniciarmos as nossas reflexões, né? Boa noite, Célia, seja bem-vinda. Valéria Cruz, boa noite, seja bem-vinda também. Então, convido a todos vocês agora, nesses instantes, para nós elevarmos o nosso pensamento. Sim, elevar o nosso pensamento e, principalmente, nesses instantes, já neste primeiro momento. Boa noite, Érica. Tenha certeza que o Marco Aurélio está aqui nas nossas preces e nós estamos exatamente agora, nesse instante, Érica, pedindo para que cada um de nós elevemos o nosso pensamento e identifiquemos a pessoa ou as pessoas para quem gostaríamos de destinar nesse instante as nossas vibrações. Que nós possamos mentalmente chegar até a estas pessoas e abraçá-las. Um abraço espiritual carregado de muita paz, carregado de bastante energia e de vibrações suficientes para que essas pessoas possam reconquistar, sobretudo, o seu equilíbrio emocional. Sim, que com os pensamentos elevados e principalmente visualizando este abraço carinhoso em todos aqueles que nos pediram orações, que precisam das nossas orações, estejam eles encarnados ou desencarnados, que o nosso abraço chegue até eles e que nós possamos também levar a vibração de todo este grupo que aqui sempre se reúne em prol do nosso conhecimento, é a busca pelo nosso conhecimento, mas nós também não deixamos de vibrar
para todos aqueles que necessitam. E além dos que necessitam das nossas orações, sobretudo aqueles que se encontram com dificuldades, doentes, desequilibrados, que possamos também elevar os nossos pensamentos e abraçar carinhosamente, sobretudo aos profissionais da área da saúde que têm ultimamente se desdobrado, agindo com devotamento, deixando a si e muitas das vezes os seus familiares de lado, para cuidar de desconhecidos, por amor, inclusive, à profissão e por amor ao próximo. E assim, meus queridos companheiros, através deste abraço que nós efetuamos em cada um destes seres, destes entes, nós conseguimos automaticamente sentir a força que a caridade produz em todos aqueles que a praticam. Quando São Francisco diz que é dando que se recebe, a gente não fazia ideia da força, da energia que é produzida com a prática do bem, com a prática do amor, do carinho, do respeito, etc. Que nos sintamos, pois, nesse instante fortalecidos. E principalmente, que as pessoas a quem direcionamos a nossa oração também se sintam fortalecidas e que consigamos nos conectar com o nosso Mestre amado e querido Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, e como nós dizemos, é com muito amor e com muito carinho, com dedicação, com prazer que nós aqui estamos, tá? E aqui eu lembro, principalmente o pessoal de Paraíso, muitos aqui conhecem uma companheira nossa, a Elaine, que encontra-se internada na Santa Casa, aguardando a cirurgia, que ela possa receber a energia e vibração deste grupo, desta equipe maravilhosa, e principalmente os seus familiares, para que também possam e consigam se reequilibrar. Boa noite, meu querido Wagner, seja bem-vindo. Olá, Rosilene, Osmane e Diego, Sônia, Renata, Cristiane, Maria Senhora, boa noite, Elaine também, Renata Gomes, seu José Luiz, seja muito bem-vindo mais uma vez, Lisete, Sebastião Guimarães, Alisson, José Ricardo, olá, boa noite, Maria Helena, Raquel, Porfírio, Vivi, Gustavo, Duarte, boa noite, olá, Helena. O agradecimento é sempre nosso, Helena, Leda Lovato, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos companheiros. Silvano Braga, boa noite, Flávia Alves, Célio Melo, alegria tê-los todos aqui conosco, Edna Bueno. É com muito amor, com muito carinho, com bastante prazer que a gente sempre se reúne e principalmente que nós fazemos aqui as nossas orações em prol de nós mesmos e das pessoas que nos cercam, né? Rosália Gomes, boa noite, seja muito bem-vinda. É com prazer mesmo e com carinho que a gente consegue sentir e perceber a vibração de muitas pessoas, assim como eu tive a oportunidade de receber o carinho e as orações de todos vocês naqueles períodos em que nos encontrávamos também aguardando, ou melhor, né, encontrávamos cuidando do próprio corpo. Boa noite, Dona Guilmar, boa noite, William, a Ângela, o Tinho, a Eloá, sejam bem-vindos. Então, é importante e interessante esta parte em que nós nos dedicamos através da oração ao nosso próximo e aqueles que estão auxiliando o próximo, né? Como a gente sempre lembra dos profissionais da área da saúde. E também é um momento para nós aliarmos nestes nossos encontros a busca por mais informações, por mais conhecimento e principalmente atrás de um preparo, porque nós precisamos nos prepararmos para enfrentar a todas e quaisquer dificuldades que a vida nos apresenta. E, sobretudo, este livro, que nós estamos na sexta-feira estudando, o livro dos médiuns, nos ajuda e nos auxilia a identificar através deste sexto sentido, que é a sensibilidade que todos possuímos, como que nós podemos ir um pouco além, né, daquilo que a gente está acostumado, só com aquilo que nós nos acostumamos. E essa sensibilidade, ou esse sexto sentido, faz com que nós possamos ir um pouco além, enxergar um pouco além
daquilo que estamos sempre vendo e principalmente daquilo que a maioria da população enxerga, porque nós precisamos ser, né? A Fátima sempre fala isso, Maria Amélia, a gente precisa ser a diferença, sobretudo na prática do bem onde nós estivermos, né? Alerte, boa noite, seja muito bem-vinda. Bom, agora, especificamente, boa noite, Natália, sobre este livro dos médios que nós estamos vendo nas sextas-feiras, nós vamos falar um pouquinho das evocações. Vejam, gente, nós já estamos no capítulo 25 do livro dos médiuns. E vamos falar um pouquinho das evocações. Claro que a gente sempre lembra a vocês, nós estamos fazendo uma análise e uma leitura, estudo desta obra, e de todas essas, né, de segunda a sexta-feira, e a gente está pegando boa parte daqueles, aliás, todos, né, os estudos que o próprio Kardec, como codificador desta doutrina, foi fazendo os levantamentos, os questionamentos, os apontamentos, e principalmente que se aplicava àquela época, àquelas pessoas e, sobretudo, àquele grupo. E nós estamos transportando, porque a doutrina, ela é uma doutrina permanente. A despeito de muitos dizerem que ela encontra-se ultrapassada, a gente sabe que não está. E a gente tem percebido isso, sobretudo, na nossa forma de interpretarmos essas leituras, né? Essas leituras, tudo, interpretarmos esses textos que Kardec nos coloca. E aqui nós vamos falar, ou Kardec vai propor para nós uma reflexão sobre as evocações. Só que essas evocações, gente, elas eram programadas e preparadas por Kardec e sua equipe. Ora, quando a gente está falando de um grupo que está preparado, lógico que as evocações vão exatamente respeitar, sobretudo, a evolução, a seriedade, e a gente vai ver muito disso, daquele próprio grupo. E é claro, o grupo contava também com uma proteção, e uma proteção diferente daquela que muitos de nós achamos que nós hoje possuímos. Boa noite, Selma Imaculada, seja bem-vinda. Então, vejam, que interessante, né? Daniele Diamantino, Ercília, Machado, boa noite também para vocês. Vejam que interessante. Nós, hoje, muitas das vezes, nós nos reunimos, como nós estamos aqui reunidos. Reunimos muito mais em busca de informações, de esclarecimentos, de estudo, né? Maria Aparecida Moraes, boa noite. E lá Kardec também se reunia com o grupo, em busca de estudo, em busca de informações. Só que lá era um grupo que estava se reunindo, lógico, presencialmente, e estavam ouvindo de seres já desencarnados informações importantes e relevantes para colocar num livro ou em várias obras aquela doutrina que estava nascendo por este processo de utilização da sensibilidade de um sexto sentido para atingirmos uma dimensão diferente da nossa. Então, boa parte dessas comunicações com os espíritos que Kardec obtinha era proveniente exatamente de evocação de determinados espíritos. E a gente vai ver como que era todo o cuidado que Kardec tinha com isso, tanto é que ele elaborou neste manual, porque no início, né, o próprio livro dos médios tinha mais ou menos esse nome, né? Era o manual prático exatamente das manifestações mediúnicas, né? Leida Genari, boa noite. Um manual prático. Então Kardec pegou e expôs, olha, como é que a gente deve proceder nesses casos? Então, principalmente para todos nós, ou para aqueles que são espíritas, nós vamos encontrar uma praticidade e principalmente informações que vai nos auxiliar nos grupos mediúnicos aos quais pertencemos. Para aqueles que não são espíritas, e a gente sabe, temos muitos deles aqui, para aqueles que não são espíritas, da mesma forma, as informações e os esclarecimentos que Kardec vai trazer aqui, sobretudo no cuidado que nós devemos ter com as evocações, vai nos auxiliar a vigiar melhor os nossos pensamentos. Com certeza, Wagner, ele está nas nossas orações, fique tranquilo.
tá? Assim como também, né? O pai da Andréia, da Adriana, sempre estão aqui nas nossas orações. Então vamos ver o que Kardec fala para nós aqui das evocações. Ele vai começar, nas considerações gerais, falar para nós que, olha, existem duas formas de manifestação ou duas formas originárias de manifestação dos espíritos. Uma é aquela que os espíritos chegam espontaneamente e se comunicam conosco. A outra é aquela que nós evocamos, nós chamamos um determinado tipo de espírito, determinados espíritos, né, através de alguma identificação de alguma pessoa que conhece, nós chamamos, evocamos este espírito para que se comunique ali com o nosso grupo. Então existem as duas formas de nós iniciarmos um processo de comunicação. E Kardec já vai dizer o seguinte, gente, todas as duas formas, ela tem os seus prós e os seus contras. Principalmente por quê? Porque nós vamos ter fatores intrínsecos, vamos assim dizer, aqueles relacionados com o próprio espírito que vai se comunicar, e nós temos também fatores extrínsecos, fatores extras, que vão contribuir com as manifestações. Contribuir com as manifestações, tanto por um lado positivo, quanto por um lado negativo. Então, como nós estamos lidando com pessoas, como nós estamos lidando com inteligências, não tem jeito de fórmulas matemáticas para determinar essa é a forma correta e adequada. Só essa é que funciona. Não, Kardec vai dizer que existem as duas e todas as duas têm os seus prós e os seus contras. Então, alguns, por exemplo, vão defender que não, quanto mais espontâneo for a comunicação, mais verdadeira ela vai ser. Por quê? Porque o espírito vai chegar espontaneamente, ninguém correu atrás dele, e ali ele vai trazer as informações. Ah, tem outros que vão dizer, não, quando o espírito é evocado, você sabe quem é que está ali, você tem mais facilidade para identificar as suas características, identificar se é realmente aquele espírito, e você sabe inclusive o que você pode perguntar para ele, porque você já o conhece de alguma forma. Então veja, nós vamos encontrar prós e contras. O único detalhe que, e aí eu falo também de uma experiência própria. Boa noite, Gisela, seja bem-vinda. Gente, Kardec, como a gente falou, ele fazia um processo, ele fazia todo um trabalho, mas ele tinha um preparo. Não somente ele, a sua equipe também tinha um preparo e existia uma proteção espiritual. Por quê? Porque ele estava imbuído de uma tarefa, de uma missão. Então tinha todo o aparato necessário para que ele levasse a termo a sua própria missão. Nós que estamos formando determinados grupos, sejam em casas espíritas, seja em qualquer outro lugar, a gente tem que avaliar a nossa própria condição, a condição das pessoas que estão à nossa volta, a condição do grupo, o ambiente onde as coisas irão acontecer, exatamente para a gente saber, opa, está correto, está adequado, eu tenho a proteção, eu não tenho a proteção. Então é a partir daí, a própria seriedade e os desejos ou a vontade daquele grupo em obter determinadas comunicações, tudo isso é que vai ser levado em consideração para nós identificarmos, sobretudo, tanto na evocação quanto na espontaneidade, o tipo de mensagem que nós estamos querendo receber ou que nós estamos recebendo, tá? Então, muitos acabam, infelizmente, se enganando e se equivocando com relação a essas determinações do tipo, esse é um meio correto, não, aquele é correto. Não, nós vamos ter prós e contras de ambas as formas de nós iniciarmos o processo. Boa noite, Fabiola, seja bem-vinda. Nós estamos, gente, cercado, como diz Paulo de Tarso, por uma nuvem de testemunhas. Cercados por uma nuvem de testemunhas, nós temos espíritos de todo jeito que se comunicam conosco. Então nós vamos ter espíritos bons, nós vamos ter espíritos em situação mediana, e aquilo que nós vimos ontem, dificilmente espíritos superiores vão descer para poder nos acompanhar e nos assistir. Até mesmo porque nós temos outros espíritos
em situação mediana que podem nos orientar e que podem nos conduzir. Espíritos superiores, eles ocorrem apenas e tão somente a reuniões muito sérias e quando estamos ali diante de objetivos de caráter geral. E quando a gente fala de caráter geral, nós estamos falando de uma população inteira, de um país inteiro, de um planeta inteiro, e não apenas e tão somente para atender os interesses de uma determinada pessoa ou de um grupo. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Identificar no grupo em que nós estamos, ou se estamos sozinhos, o que seria mais conveniente nessas manifestações? O que seria, ou como seria a forma correta de se proceder nessas comunicações ou nesse contato com os espíritos que estão à nossa volta? Kardec vai colocar aqui no texto, então a gente está fazendo uma leitura, estudo, ele vai colocar aqui no texto de acordo com aquilo que ele buscava e, sobretudo, diante de perguntas que, naquela época, a sociedade ou as pessoas desejavam fazer para os espíritos. Então, eu tenho um determinado tipo de pergunta. Essa pergunta, quem pode me responder? Que tipo de espírito, qual o grau evolutivo de espírito que pode me responder? Então, se eu vou endereçar os meus questionamentos a um espírito um pouco mais avançado, porque também as minhas perguntas são um pouco mais avançadas, se for possível e permitido aquele espírito que eu estou evocando manifestar, ele já vai automaticamente chegar e dizer sim, estou aqui, ou ele já vai chegar respondendo a pergunta. Por quê? Muitos vão dizer assim, mas espera aí, você, às vezes o espírito nem faz a evocação, né? Daí, boa noite, seja bem-vinda. Às vezes o espírito, o grupo nem fez a evocação e de repente o espírito já chegou. Como é que acontece? Como que funciona isso? E aí Kardec vai dizer, não, gente, pela simples preocupação. Veja, quando nós temos já na nossa mente, no nosso pensamento, ou melhor, quando nós pensamos, nós já lançamos na atmosfera, nós já lançamos nesse fluido cósmico que nos envolve o chamado. Simplesmente com o nosso pensamento a gente já emite. Olha para vocês verem a seriedade com que nós devemos tratar os nossos pensamentos. Lembram lá numa passagem do Evangelho que Jesus já nos advertiu que a gente pode praticar o adultério por pensamento? Pois é, porque o nosso pensamento ele já faz isso, ele já lança nesse fluido que nos envolve e este fluido vai conduzir o nosso chamado. Então a preocupação, que o próprio nome já diz, ocupar-se previamente. Com a evocação de alguém, nós já lançamos. Por isso que quando a gente vai chegar ali, ele já se manifesta imediatamente. Tá? Então, Kardec esclarece, pode ficar tranquilos. Não é que, chegou ali, tem alguém que está querendo. Não, já houve todo um trabalho e todo um chamado. Por isso que a velocidade, a rapidez com que se apresentam não é para assustar ninguém. Boa noite aqui também para Marina Pereira, seja muito bem-vinda. Bom, o que mais que o codificador vai dizer e trazer para nós aqui? Ele vai explicar para nós a questão de um espírito familiar. Porque, gente, nós estamos falando de evocações. Evocações, na grande maioria das vezes, elas têm, podemos dizer, dois objetivos. Eu quero conversar com determinados espíritos, ou para obter algum tipo de informação de caráter pessoal, de interesse particular, ou eu posso também buscar a manifestação de determinados espíritos para obter informações de caráter geral, para toda a humanidade, que esse era o objetivo de Kardec. Kardec não tinha preocupação pessoal ou particular para resolver. Ele queria ajudar e resolver o problema da humanidade. Esta era a sua missão, esta era a sua tarefa. Só que, quando nós vemos a maioria das pessoas que querem buscar informações de caráter pessoal e particular, na grande maioria das vezes nós vamos nos referir e evocar espíritos que nos são familiares. Ora, se eu quero
e aí que a gente fala, né? Uma reunião de psicografia, que geralmente se faz, né? Se fazia esse momento de pandemia, deu uma paralisada muito aqui no nosso país. O tal médium psicógrafo, ele vai se apresentar em tal cidade, né? Vai se apresentar lá em São José do Rio Preto, aí do Sr. Antônio, da Maria Moraes. Ou então, não, ele vai se apresentar lá em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto aqui do nosso querido Gustavo, do Sr. José Luiz. Não, vai lá em Guaxupé, né? Sr. Antônio Onofre, Joana, Carneiro, não importa. Vai ter um médium, vai ter psicografia, muitas pessoas correm para lá. Correm para lá para quê? Para obter uma comunicação, geralmente de um familiar, e essa comunicação ela vai gerar um certo conforto e uma consolação para aquela família. Então, vejam, é muito comum nós buscarmos exatamente. E aí, gente, há uma evocação mental dos familiares, assim como haverá também uma triagem da própria espiritualidade quanto àqueles espíritos que vão se manifestar. Às vezes nós encontramos numa reunião 500 pessoas e, via de regra, um médium recebe 5, 6 mensagens. Mas mesmo aqueles que, não trouxeram a sua mensagem, muitos espíritos familiares vêm, aproveitam aquela reunião, aproveitam o ambiente e ali estão e dão um abraço espiritual nos seus familiares. Muita gente sente esse abraço. Então, veja, a reunião tem vários objetivos, né? Só que muitas das pessoas focam exclusivamente nas mensagens. Então a gente precisa abrir um pouco mais a nossa mente. Eu só estou falando isso para quê? Para ampliar um pouquinho aquilo que o próprio Kardec e o codificador trouxe para nós aqui. O Elaine, pode ir contando aí, depois a gente vai conversando sobre essa experiência. Qualquer experiência para nós aqui, com certeza, ela é sempre válida e muito válida. Então, quando nós temos ou vamos fazer essa evocação, a gente tem todo um trabalho espiritual, nós temos uma equipe, essa equipe ela vai verificar, tal espírito, ele pode se apresentar, ele está em condições de vir trazer a sua mensagem. Se tiver, a espiritualidade vai buscá-lo e vai trazê-lo. Como a gente disse, nessas reuniões de psicografia, o trabalho já começa bem antes. A pessoa já mentalizou, eu quero, o médium vai. Então já existe todo um processo, né, Roberta Pimenta, seja bem-vindo. Todo um processo para poder buscar aquele espírito para trazer, se ele puder comparecer. Gente, muitas das vezes, e aí a gente fala principalmente das reuniões regulares, desejamos conversar com determinado espírito, só que a espiritualidade vai promover a busca deste espírito. E essa busca, e principalmente a preparação, ela pode acontecer em alguns minutos, ela pode acontecer em algumas horas, ou ela pode acontecer em alguns dias. Vocês lembram algumas comunicações que nós vimos aqui, sobretudo do livro Céu e Inferno, de espíritos um pouco mais complicados? O que o guia dali da reunião ou de algum médium falava? Dá um prazo, daqui um mês vocês chamam ele de novo. Ou seja, ia ter toda uma preparação para que o espírito pudesse se manifestar. Então, nós vamos ter toda uma equipe ali por trás, exatamente verificando esta viabilidade daquele espírito chegar e se comunicar. Boa noite, Luciene Naves, seja muito bem-vinda. E, é claro, sempre, gente, nós pedimos a permissão a Deus, a Jesus, a espiritualidade, exatamente para que eles possam fazer todo este trabalho de triagem com esses espíritos. Boa noite, Joana Oliveira. Para que possa fazer todo esse trabalho de triagem com os espíritos. Então a gente tem que ter muita paciência, né, Dona Luzia, Luísa, sejam bem-vindas também. A gente tem que ter toda essa paciência, né, Alessandra Aparecida, para com os espíritos. A gente ainda vai falar mais abaixo aqui, tem mais algumas informações interessantes. Depois nós vamos falar das pessoas que podem ser evocadas, nós vamos falar das perguntas que podem ser dirigidas. Tudo isso Kardec trabalhou para nós, né? Então, o mais interessante é exatamente a gente identificar nas nossas reuniões
como nós gostaríamos, ou que tipo de perguntas nós gostaríamos de fazer, que tipo de esclarecimentos nós gostaríamos de obter. Por isso, gente, Kardec vai estabelecer aqui para nós algumas recomendações. Eu, particularmente, anotei aqui como recomendações nesse processo e nessas evocações. A primeira delas, ele vai falar o seguinte: olha, a gente tem que ter muito cuidado com essas evocações, principalmente porque, primeiro, as pessoas do grupo e depois os próprios espíritos. Gente, nós não conhecemos o interior de cada um. Então, a recomendação dele: procurem pessoas que para fazer parte do grupo, ou procurem evocar espíritos que vocês vão ter uma confiança, principalmente na sua sinceridade e na sua honestidade. Tá? Por quê? Porque qualquer informação que pode ser trazida ali para aquele grupo, ela pode, aliás, ela vai gerar consequências, e muitas das vezes nós não sabemos que tipo de consequências na mente de cada uma dessas pessoas. Tá? Muito cuidado. Vou citar aqui um caso particularmente que chegou aos meus ouvidos. O Sr. Antônio está relatando uma aqui, daqui a pouco a gente já dá uma olhada aqui também, Sr. Antônio. Que aconteceu de uma determinada pessoa, chegou, como eu disse, aos meus ouvidos depois. Ela recebeu uma comunicação numa dessas reuniões de psicografia. Ela leu. Ela não acreditou, ela falou: olha, isso aqui com certeza não foi, o médium me enganou. Ela pensou dessa forma: o médium me enganou, não estou feliz, e de uma certa forma começou até a maldizer a doutrina espírita. Ora, gente, o espiritismo não está num médium, numa pessoa. O espiritismo é uma doutrina totalmente diferente, como a gente está aprendendo a conhecer. Conheço história de outras pessoas também que foram orientadas por médiums que não sabiam direito o que estavam falando, e essas pessoas também começaram. Então tá vendo a seriedade com que os médiums, o grupo precisa ter para fazer determinados tipos de trabalhos? Vou dizer para vocês, na época de Kardec, ou melhor, um pouco depois de Kardec, nós tivemos pessoas lá na França que inclusive estiveram juntos com Kardec, que com o passar do tempo começaram a utilizar a doutrina espírita para interesses particulares e denegriram a imagem de Kardec. Não, isso aqui é tipo de coisa assim, assado, isso aqui são espíritos zombeteiros, e praticamente ou quase comprometeram toda uma doutrina. Por quê? Porque colocaram interesse pessoal em particular ali. Então, a situação é muito delicada. E Kardec fala: vamos tomar cuidado, porque precisamos tanto do nosso grupo, quanto os espíritos que serão chamados, de avaliar a sinceridade e a honestidade. O Sr. Antônio coloca aqui, né, que teve uma comunicação através de pedidos, pensamentos, leituras dos bons livros do nosso saudoso Ismael, e me ajudou muito a sair de uma situação difícil em que passava. Olha pra você ver. Mas o Ismael, a Joana está aqui, né? A gente até suspeita de falar, porque nós somos amigos, mas o Ismael é um espírito, e era um espírita, aliás, continua sendo, né? Não era, não, é um espírita fantástico, excelente. Então, a gente tem essas formas, Sr. Antônio, de receber as nossas comunicações. E por isso que eu falo, não vamos deixar de aliar todas essas informações que nós recebemos com aquilo que Emmanuel falou para o Chico. Você vai acompanhando o que você recebeu com Jesus e com Kardec. Jesus no primeiro plano, Kardec no segundo. E aí você junta com aquela mensagem. Será verdade? Eu posso acreditar? E a gente vai continuar vendo isso também. A Elaine coloca aqui: eu faço um trabalho voltado para animais. Sim, que bom, excelente. Parabéns, Elaine. Colocava ela na maca para tratamento e sempre ouvi uma voz que me dizia que eu deveria. Olha para você ver que interessante, né? Como que a gente deve aprender exatamente a ouvir. Principalmente, né, Elaine, o que a gente fala muito aqui, né?
a gente vai ouvindo essas comunicações e a gente deve passar tudo pelo crivo da razão. Peraí, será que isso é realmente bom? É interessante? Será que isso é lógico? E aí a gente começa a passar pelo crivo da razão exatamente para chegar a essas conclusões. Aí, ó, o dia que você resolveu ouvir, a cachorrinha melhorou, tá vendo? Isso são o que, gente? Essas formas de comunicação que nós estamos falando. E isso acontece no nosso dia a dia. O exemplo da Elaine aqui é muito claro. Não é apenas e tão somente dentro de um grupo religioso, dentro de uma casa espírita. Isso acontece direto. Aí a Luísa ainda pergunta, seria necessário alguma fotografia, alguma coisa? Ô, Luísa, não é necessário nada. Inclusive, no nosso próximo encontro de quinta-feira, que vai ser na próxima quinta do livro dos Espíritos, a gente vai falar por um pouquinho de morte, de funeral, e aí Kardec vai tocar nesse ponto e nessas questões. Gente, o que atrai os espíritos é o nosso pensamento, é o nosso carinho. Se o espírito sente aquela confiança por você, ele vai ser atraído. É o seu pensamento que é mais importante, e a gente vai ver. E o pensamento também, vamos assim puxar para o lado negativo. Lembram quando a gente comentou aqui daquele livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz? Quando estavam lá no velório, alguém lembrou de um crime que foi cometido. Logo quando lembraram de um crime, aquele espírito que estava envolvido no crime, ele compareceu. Peraí, quem está me chamando aqui? E olha, as pessoas nem conheciam, mas lembraram do episódio e automaticamente chamaram o espírito. Então, é o pensamento que é o mais importante, aquela energia, aquela vibração, a sintonia que une os dois. E a sintonia, ela pode ser tanto de simpatia quanto de antipatia. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado, é o que a gente está tentando fazer aqui. Aprender com o codificador nesses processos de evocação, porque nós estamos evocando direto. Por isso que eles dizem, cuidado, você perdeu um ente querido, cuidado, não fique com a sua mente ali bitolada, que você está evocando muitas das vezes, chamando esses espíritos. Imagina um familiar seu que precisa passar por um tratamento no plano espiritual, desencarnou, mas o seu corpo espiritual ainda encontra-se debilitado e fraco. Se você ficar chamando, ele vai sair do hospital e vai ao seu encontro. Imagina alguém que está, por exemplo, internado numa UTI de um hospital, e aí todo mundo começa a chamar. Olha, é como se ele saísse ali daquela UTI andando e fosse até onde você estivesse. Então, do ponto de vista espiritual, a evocação acontece assim, por pensamento. A gente tem que tomar este cuidado. Não estamos falando que a gente tem que esquecer, mas a gente tem que aprender. Opa, estou lembrando da pessoa, que eu mande para ela vibrações de carinho é diferente do que chamar a pessoa, ok? Olá, Luana Rodrigues, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu sou o Luiz, ainda está lembrando, né? O Alto de Fé de Barcelona, né? Pois é, então, é isso aí, Érica. A gente pede as pessoas queridas, a gente sente saudades. É sim, interessante. E você precisa lembrar, por quê? A gente, de novo, vou falar disso com vocês na próxima quinta-feira. Kardec vai falar, lembrar é algo sim que os espíritos gostam, mas a forma como você lembra, ela precisa ser muito bem analisada para que você não retire e não traga mais sofrimento para aqueles espíritos, ok? Aí, ó, o Wagner também falando que já teve intuições fantásticas e maravilhosas. Bom, gente, nós chegamos aqui ao nosso horário, né, infelizmente. E eu vou continuar essas recomendações que Kardec traz na próxima, tá? E a próxima, só para vocês terem uma ideia, ele já vai falar o seguinte, gente, evite questões relacionadas com a curiosidade, desprovidas de intenção certa. Por quê? Porque isso vai gerar com certeza problemas e dificuldades ali, principalmente para o grupo. Mas a gente vai falar disso no nosso próximo encontro, exatamente porque encerramos aqui o nosso horário. Muito obrigado a todos vocês, tenham todos um excelente final de semana, que essas reflexões nos ajudem e muito a crescer, a evoluir e principalmente a fazer parte dessa equipe maravilhosa do Cristo neste processo de regeneração do nosso planeta. Muita paz a todos vocês e até o nosso próximo encontro.